Segundo Coríntios, no capítulo 6, 6:14. Mas antes de nós lermos essa passagem, vamos pedir ao Senhor que nos dê uma orientação, que o Senhor venha falar dentro dos nossos corações. Venha nós abrir o nosso entendimento, venhamos aprender dela, aprender através daquilo que Deus quer nos ensinar nesse dia. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos. E te pedimos, meu Deus, nesse momento, a tua santa presença, o teu Santo Espírito, para que nos venha, Senhor, nos dar orientação na tua palavra, nos abençoar, meu Deus, com aquela unção que o Senhor preparou para cada um de nós, em nossos corações. Que venhamos, meu Deus, a sair desse encontro, Senhor, no Senhor, abençoado, fortalecido, corroborado, meu Deus, com a tua glória, com a graça divina, com a unção do teu Espírito para vencer, meu Deus, aquilo que havemos de vencer, para podermos sermos prósperos, sermos, meu Deus, vitoriosos, e podermos, meu Deus, ser aquele testemunho vivo na tua presença. Aquela pessoa que, meu Deus, não arrega os pés, não volta atrás, não larga a mão mais do arado da vida, ao qual nós temos que buscar a nossa obra, o nosso trabalho, a nossa missão na glória de Deus. Portanto, nos abençoe e nos edifique agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmãos? Amém. Parte que eu separei aqui, hoje que Deus me deu, nenhuma comunhão com os incrédulos. É 2 Coríntios, capítulo 14, capítulo 6, verso 14, que diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão dá a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários de Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Acolhei-nos em vossos corações, e a ninguém tratamos com injustiça, e a ninguém corrompemos, e a ninguém exploramos. Não falo como vós, para vos condenar, porque já vos tenho dito que estáis em nossos corações, para juntos morrermos e vivermos. Muito grande é a minha fraqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Amém, irmãos? Amém. Até essa passagem aqui que Paulo deixou aqui dos seus Atos. 2 Coríntios é trabalho. A carta 2 Coríntios é trabalho do apóstolo Paulo, da sua obra, do seu trabalho, da sua evangelização. Esse evangelho de Paulo, ele é muito emocionante, porque Paulo foi o apóstolo dos apóstolos, foi aquele apóstolo que
Deus levantou como um abortivo, levantou para que Deus fosse glorificado nos gentios. E o apóstolo Paulo, ele foi uma figura tão importante, tão maravilhosa para o reino de Deus. Ele foi uma ferramenta especial, uma virtude, uma vida, um homem que não media esforço algum para poder alcançar a graça, para poder fazer manifesta a glória de Deus na vida dos homens. Não que os outros não trabalharam muito, todos trabalharam, todos tiveram grande unção no Senhor e trabalharam muito. Mas o apóstolo Paulo trabalhou mais. Nós vemos que ele saiu mais para o mundo com o Evangelho, com a evangelização, do que os outros. Ele que foi mais, ele estava à frente de toda essa obra nos Atos dos Apóstolos. Desde a sua conversão, Deus já o levantou no Espírito Santo, para que ele fizesse a obra de Deus. E Deus assim anunciou que ele seria aquela pessoa que queria sofrer pelo Evangelho, que ele não ia ter um Evangelho de glória, somente de alegria e de altos ganhos, de prosperidade. A prosperidade nem somou na vida de Paulo. Aliás, na vida dos apóstolos, porque pelo que nós estudamos as Escrituras, ninguém aqui anuncia que fez grandes glórias, grandes somas de valores, mas apenas manifesta o poder de Deus, manifesta a glória de Deus, para que as pessoas que recebessem a conversão, que recebessem a presença de Deus, pudessem receber a unção e o poder e a libertação e a cura. Mas irmãos, hoje o mundo está assim, né? Muitos por aí estão trabalhando no Evangelho, parecendo que para ganhar dinheiro, parecendo que para mercadejar, né, a palavra de Deus, não olhando para a importância desse Evangelho, como esse Evangelho foi escrito. Esses homens valorosos que o Senhor levantou pelo Espírito Santo, eles não tiveram nada de alegria, só trabalho, só obra. É aquela pessoa que realmente morreu para esse mundo carnal e levantou-se no Espírito para fazer essa obra. E às vezes os homens não dão valor para isso. Acham de pegar esse Evangelho, enriquecer-se, comprar grandes empresas, comprar grandes coisas e sair por aí glorioso, dizendo: eu sou filho do rei e o meu pai é o dono do ouro e da prata. E acha que no direito ele tem de ter toda essa mordomia da riqueza da terra, da riqueza do rei. Deus não tirou o direito, mas Deus deixou para os corações se anunciar. Deus deixou para que vemos que espírito que nós poderíamos andarmos. Se é o espírito mesmo de quebrantamento, ou o espírito de elevado. Mas aqui, irmãos, o apóstolo deixou pelas suas mensagens, ensinando nas suas viagens, de lugar a lugar, ele deixou essa passagem aqui, que pesa para aqueles que não estão diante da presença de Deus.
que faz aquela diferença entre o puro e o impuro. Ele deixou as palavras escritas, e dizendo, como Deus já tinha no seu coração, e dizendo, habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis coisas impuras, e eu vos receberei, e serei o vosso Pai, e vós sereis o meu, para mim, filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso aqui são palavras, são promessas de Deus. E Deus viria andar no nosso meio. E Deus conosco, nós não vamos andar na fraqueza. Nós vamos ter luta, mas vencendo todas elas. Nós não vamos andar derrotados. Nós vamos andar sempre com o nosso coração aberto para a glória de Deus. Para aquele dia do Senhor. Para aquele dia que o Senhor vai nos levarmos para ter aquela vida eterna que Deus tem preparado. O pastor pregou semana passada, no último estudo, que o Senhor teria que sair da terra novamente, ir para o céu, preparar os nossos lugares, para que um dia Ele viesse e pudesse nós receber. E deu sua última mensagem ao Senhor, naquela passagem que passou. Deixando aquele ensino de humildade para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Para que os discípulos pudessem andar concordamente com aquilo que Deus preparou. Naquela última passagem que o Senhor fez, João 13. Evangelho de João, São João, no verso 13. Aqui está a última mensagem do Senhor. Que o Senhor deixou para os seus discípulos. Aquele gesto que o Senhor preparou e lavando os seus pés. Para que o homem realmente pudesse ter consciência de ter humildade um para com os outros. O próprio Senhor, fazendo isso, Ele disse, aproximai-vos, Simão Pedro. E este disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, o que eu faço não sabes agora, compreendê-los-á depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus, se eu não lavar, não tens parte comigo. Então, para nós termos parte com o Senhor, nós temos que também ter a mesma humildade. Não quer dizer que nós temos que estar lavando os pés uns dos outros, mas nós temos que ter humildade a ponto de lavar os pés. Essa aqui é uma lição de humildade, para que nós pudéssemos aprender do Senhor. Eu tinha separado aqui em Lucas, ele fala a respeito dessa passagem do Senhor. Eu não separei agora, não sei se eu vou encontrar. Mas irmãos, a palavra de Deus fala da humildade. A palavra de Deus fala da perseverança. São coisas que nós necessitamos ter e nunca seremos afastados delas. Para que nossa vida
esteja sempre no Senhor. Para que nós possamos estar sempre com essa caminhada no Senhor. Para que a glória de Deus não se afaste de nós. Nós precisamos estar de acordo com os ensinamentos do Senhor. Eu vou ler aqui Lucas 20, 22, 27. Pois qual é o maior que está à mesa? Ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. O Senhor colocou-se como quem serve naquela passagem de lavar os pés. Para ensinar a nós que nós não temos que viver como para ser servidos nessa terra, mas para servir. Viver como se estivéssemos servindo os que estão à mesa, servindo os que estão em necessidade desta glória, dessa graça, desse amor que Deus inefável que passou para nós. Esse amor puro de Deus, que Deus preparou para que nós tenhamos a nossa vida. Por isso o Senhor deixou assim: eu sou como quem serve. Se o Senhor é como quem serve, quem somos nós para sermos diferentes? Quem somos nós para andarmos orgulhosos de nós mesmos perante os nossos irmãos, perante as outras vidas semelhantes às nossas? Essa é a lição que o Senhor nos preparou. Essa edificação que o Senhor nos preparou, para edificarmos aquela casa na rocha do Senhor, aquela rocha espiritual, aquela rocha que pode sofrer abalos, mas não cai, porque está sendo edificado na rocha. Há dificuldade. E notei que o microfone estava desligado. Há dificuldades, irmãos, para vencermos certas coisas. Mas com a presença de Deus, com o Espírito do Senhor, nós passamos sobre esse mar da vida, esse mar de dificuldade. A hora que a tristeza nos abater, que tentar nos abater, nós podemos dizer, como a irmã falou assim: está curado. Eu não sou triste. Essa tristeza não me pertence. Essa tristeza pertence àquele que não conhece a Deus ainda. Mas eu conheço o Senhor. Eu ando com o Senhor. O Senhor está andando comigo. Eu acabei de ler aqui que o Senhor habitará no meio de nós e andará com nós. E temos Deus como Pai. Nós temos tudo aquilo que necessitamos como prosperidade de Deus, porque Deus está conosco. Deus é a nossa providência. Deus até nos tira da situação, para que com ela nós possamos aprender o valor da unção, o valor que Deus tem no nosso meio. Porque, irmãos, a Bíblia diz que nós temos que andar em fé. O nosso caminho é pela fé. Mas nós temos uma tendência da nossa carne. Nós temos uma tendência de andar na nossa concupiscência. Nós temos que ficar atento para essas coisas. Porque quem anda por fé, não pode deixar que a concupiscência consiga somar e às vezes ainda ultrapassar a fé. A concupiscência não é o pecado. A concupiscência é o desânimo. A concupiscência é aquela coisa do cansaço. É aquela coisa que deixa assim: mas hoje eu não vou buscar a Deus. Hoje eu não vou buscar a presença de Deus. Eu vou domingo, eu vou outro dia. Eu não vou fazer falta lá hoje. Essa é a concupiscência. É dessa forma que nós vamos perder a nossa unção. É dessa forma que quando nós levantarmos os nossos olhos ao céu e começarmos a orar, parece que a nossa oração não passa do teto.
Parece que a emoção da oração vai desaparecendo. Parece que não conseguimos sentir a oração. Parece que a nossa oração não está sendo verdadeira. Porque nós deixamos a concupiscência somar mais alto do que a nossa fé. Se andamos por fé, não andamos por carne. Não andamos por concupiscência. Porque a partir desse ponto, para chegarmos ao pecado, é um passinho mais fácil do que retornarmos. Para retornarmos é uma dificuldade, mas para chegarmos ao pecado, chegarmos ao esquecimento de Deus, aquilo é uma facilidade muito grande. Por isso, irmãos, nunca se desanime de andar por fé, porque senão a carne vai falar mais alto. A vontade de não fazer nada no reino de Deus vai ser bem maior. E quando nós estamos do outro lado, nós estamos enfermos na carne, no espírito. E essa enfermidade para sarar, muitas vezes é pela misericórdia de Deus. Uma vez nós já começamos a andar no espírito. Não devemos mais deixarmos essa fraqueza da concupiscência alcançar nossas almas. Mas possamos sempre estar cada vez mais forte. Quanto mais unção do Senhor, quanto mais busca da palavra, quanto mais fortaleza, mais nós temos chance de vencermos os nossos obstáculos. Porque só o Senhor que pode vencer o obstáculo por nós, de acordo com a sua justiça. E longe dela, nós não temos nada. Longe da justiça de Deus, nós não conseguimos nem uma vitóriazinha qualquer. Voltar atrás, né, como a irmã diz, deixar hoje essa presença é uma enfermidade que vamos receber no Espírito. Temos que atentar para isso, porque senão nós não vamos estar construindo a nossa casa nessa rocha espiritual divina. Então, irmãos, essa palavra é curta, mas uma palavra de fortaleza. Que comunhão há entre o justo e o injusto. Quando nós se sentirmos que estamos com vontade de voltarmos atrás, essa palavra vai arder no nosso coração. Nenhuma comunhão com os incrédulos. Não ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade há entre a justiça e a iniquidade, ou que a comunhão da luz e com as trevas, que harmonia entre Cristo e o maligno. Porque nós sabemos, irmãos, aquele que se afasta da presença, ele está voltando para o mundo. Ele começa a concupiscência da carne, vai começar a permitir tudo que entra na sua vida. O mundo vai apresentar para ele tudo que ele acha que deve receber. Começa lá pelo programa qualquer na televisão. Começa por qualquer coisa que não glorifica a Deus. E vai entrando no coração. E vai entrando. Daqui a pouco, a pessoa não tem mais força para buscar na espiritualidade para livrar-se daquela situação mais. Vai começar a viver só naquela carne ali. Só naquela concupiscência. Porque a concupiscência ela não é o pecado, mas ela é o caminho para o pecado. É onde a pessoa é levada devagarinho para a perdição, para a incredulidade, né? E o santuário do Senhor já não é mais santuário. Daí é carne, e carne não agrada a Deus. Amém, irmãos? Amém.
Atentemos para essa palavra do Evangelho do Senhor. Que nessa palavra nós podemos e vemos em que situação nós estamos. O pastor trouxe essa mensagem de domingo e ainda está ardendo até hoje no meu coração. Aquela mensagem eu não vou esquecer muitos dias, pastor. Vai demorar. Porque aquela mensagem fala com aquele que fica sem ação. Aquele que não busca o reino de Deus. Já tinha separado naquele dia para ler, né? Aí até li com o pastor, mas não estava meio sem voz, não estava muito querendo ler. Mas o Senhor se preparava na unção. E nós somos melhores do que o Senhor para nos andarmos só na nossa folga, na nossa tranquilidade? É lógico que não. O Senhor é o exemplo da nossa vida cotidiana. Então, o Senhor fazia suas orações de madrugada, falava com Deus, preparava o seu dia. Aonde o Senhor ia, ele já estava com o poder na mão para fazer o que Deus queria que ele fizesse. Mas porque ele já tinha recebido a unção do Senhor, falando com o Pai. E o Senhor é tão maravilhoso que foi-nos capaz de nos chamar, além de irmãos, de amigos, para fazermos o que Ele manda. Chegou a nos chamar de amigo. Muitas vezes nós damos valor muito mais a um amigo do que um irmão. O Senhor não quer ser apenas nosso irmão. Ele foi tão simples e humilde, demonstrando tanta humildade da sua glória, que nos chamou de irmãos. E nós, como irmãos, não somos capazes de nos consagrarmos muitas vezes para essa obra, para alcançar essas pessoas que estão separadas de Deus. Muitas vezes nós não somos capazes de fazer isso. Achamos que, não, é muito trabalho, não é dessa forma, eu já vou na igreja, eu já oro para que Deus me abençoe. Mas só que a nossa obra não para no receber. A nossa obra, ela é feita no doar. É no dar que nós vamos receber. Quanto mais nós darmos de nós para outras pessoas, mais nós vamos receber. Amém. Para o reino de Deus. Do reino de Deus para a nossa graça. Então, nós temos que aprender isso. E pôr isso no nosso coração. Que nós não fomos levantados para andarmos abastados, para andarmos enriquecidos. Enriquecidos sim no amor e na esperança, e na viva esperança de Deus. Esse é o nosso enriquecimento. A outra prosperidade, Deus providenciará segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. Ele levanta dons no meio de nós para que nós possamos ter essa grande prosperidade. Mas a nossa suficiência de vida, Deus vai sempre acrescentar. Mas na hora que nós começarmos a doarmos 30, 60, 100, aí nós vamos receber. Quando nós lemos lá, né, que Deus dá 30, 60, 100, Deus dá 30, 60, 100. Mas Deus também quer de nós o nosso 30, 60, 100. E se nós não tivermos o nosso 30, nosso 60, nosso 100, nós também não temos uma parte do reino de Deus. Nós somamos só para nós, né? Glória só para nós, prosperidade só para nós. Opa, vou para a igreja, porque eu vou aceitar Jesus, porque Deus, o Senhor vai me dar 30, 60, 100 de prosperidade de vida. Mas só que está escrito também. Deixa eu ler aqui, eu sou meio esquecido nos versículos. Acho que não separei agora. Mas eu posso citar ele de mente. Dar-se-vos-á boa medida, recalcada,
boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Quando nós fizermos isso, nós estamos com o nosso 30, 60, 100 da parte de Deus. Então, irmãos, não nos enganeis nos nossos corações, que devemos andar como os incrédulos, porque não há comunhão, não há justiça divina sobre nós. Temos que ser separados para a glória do reino de Deus. Amém? Amém. Essa palavra é curta, mas é uma palavra que toca nos nossos corações, para que haja transformação, para que devemos ficarmos alerta para essa concupiscência, porque isso nos tira da presença de Deus, isso nos leva ao engano, isso nos faz voltar atrás, isso nos faz cair em derrota espiritual de todas as formas. Amém, irmãos? Vamos agradecer a Deus por essa palavra que o Senhor nos deu e que possamos ser mais do que vencedores, que possamos receber cada dia uma porção dobrada do Senhor para nossas vidas, de unção, para vencermos os nossos obstáculos, porque obstáculos nós temos e Deus não vai tirar os obstáculos, só quando Deus nos tirar desse mundo, vencermos aquele tempo que Deus preparou para nós. Daí não teremos mais obstáculos, teremos somente glória e glória na presença de Deus. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, meu Deus, pela tua palavra que nos dá orientação, Senhor, de como vencermos o nosso obstáculo, e como, meu Deus, andarmos, meu Deus, edificados, e como, meu Deus, prepararmos o nosso corpo para ser templo do teu Espírito Santo, para que o Senhor possa ser nosso Pai, nosso Deus, o nosso Senhor, a nossa vida abençoada. Nós te pedimos, meu Deus, nesse momento, e te louvamos, Senhor, para que esteja conosco em cada momento, fortalecendo, meu Deus, levantando, meu Deus, a nossa alegria. Nós te pedimos como prosperidade, Senhor, que no momento, Senhor, da dificuldade, nós não tenhamos fraqueza, mas tenhamos fortaleza. Por isso, Senhor, cada vez mais somos provados pela vida, mas essa prova vem do teu amor, vem daquilo que temos que passar e sentir, meu Deus, a diferença entre o que crê e o que não crê. Por isso nós somos levantados para sermos essa diferença. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos cada vez mais recebermos do céu, da graça de Deus e da bênção de Deus. Louvado seja Deus, em nome de Jesus.